Estava dando uma olhada no projeto de vocês, né, na proposta de governo. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi construído, né? Como é que foi elaborado ele, como é que está. Parece que não está em movimento ainda, né? Ainda faltam algumas coisas. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade, porque como você falou, a maioria desses partidos aí da ordem, eles têm todo o tempo do mundo e têm dinheiro para poder passar suas ideias, que a gente sabe que muitas vezes são falsas, né, mentirosas, é algo que eles querem vender uma ideia que a gente sabe que na verdade eles não cumprem e nem eles mesmos acreditam. Então, agradecer porque a gente só tem 13 segundos de TV, a gente não consegue falar sobre o nosso projeto. O projeto do PSOL, a gente pensou em fazer o projeto o mais coletivo possível, né? Nós fizemos reuniões abertas, a população veio participar dos nossos debates, a gente conversou com especialistas e contamos com a militância para poder elaborar. Não teve nenhuma equipe paga para poder fazer isso, nenhuma agência foi contratada para fazer pesquisa. Na verdade, isso demandou dias e noites, né, e madrugadas, e a gente elaborou esse programa que a gente tentou que ele fosse mais próximo das necessidades da população, né, que a gente sabe que muitas vezes ficam de lado quando você pensa num grande projeto. A gente sabe que Santos tem essa lógica privatista que se pensa num projeto, pensa em gerar lucro e garantir o privilégio desse grupo, né, esse 1% mais rico que sempre continua lucrando na cidade. Então a gente pensou em fazer um projeto cuja essa maioria, que sempre é esquecida, ela fosse contemplada. E é um projeto que, como você falou, ele ainda está sendo aperfeiçoado, porque a gente sabe que no caminho a gente acaba encontrando falhas ou até mesmo sugestões que venham a melhorar o projeto. E a intenção não é realmente ter algo fechado, porque a gente vai vendo que as necessidades muitas vezes vão se modificando. E como a nossa equipe era uma equipe de voluntários pequena, algumas coisas a gente não teve condições de fazer um debate aprofundado. Então a gente vai percebendo que a realidade ela é de outra forma e a gente precisou ir aperfeiçoando o projeto. Mas sem nenhum problema, porque justamente a gente quer que a população participe, né? A gente, no nosso projeto, uma das bases do projeto é a gente garantir a participação popular. E a participação ela já inicia no projeto. Então a intenção é que ele seja um projeto que a cada momento ele fique mais próximo da realidade, da necessidade da população. E Santos é uma cidade bastante desigual, né? É uma cidade que a gente já começando pela questão, né, dos espaços democráticos. A gente vive um processo muito forte, né, de gentrificação na cidade, de refuncionalização do espaço urbano, e ao mesmo tempo que eles nos mostram a orla da praia, os prédios, e aí você vê predominante a predominância, essa expansão muito grande do mercado imobiliário em detrimento, né, do centro, né, dos cortiços, das moradias populares, né, e aí você vai vendo uma cidade cada vez mais verticalizada e expulsando as pessoas, né. Como é que vocês estão pensando, né, em tentar, porque eu vi no projeto na questão da reforma urbana, exatamente essa questão, só que eu achei que não estava muito detalhado como questões do valongo, do mercado, como é que se faria, né, essa reforma urbana, né, pensando até na área continental, né, que você tem uma área que é bastante esquecida, né, pensando nas palafitas, porque você sabe que para você administrar você vai entrar num enfrentamento exatamente com esses empreendedores, né, que estão construindo essa cidade cada vez mais desigual. E ao mesmo tempo a população compra isso, né, porque chega uma universidade, você tem a Unifesp chegando ali na Vila Matias, né, a esse processo, né, de uma nova circulação de pessoas. E você, né, precisa melhorar a área, e melhorar a área é você expulsar, né, e as pessoas saem, né? Elas falam, pô, legal, chegou a universidade, mas você sabia que existiam pessoas nesse espaço de terreno, né, e existia uma escola, inclusive, também, no espaço da Unifesp, que perdeu escola e pessoas perderam suas casas aqui? Mas aí entra naquela questão que fala, é o desenvolvimento chegando, né, é o progresso. E as pessoas precisam se acostumar com isso.
E é essa ideia que vendem e que infelizmente a maioria das pessoas acaba, mesmo sendo atingida, ela sendo vítima, ela acaba entendendo que é verdadeira. Mas na verdade a gente precisa ter uma cidade para as pessoas, né? Você quebrar essa lógica de que você precisa fazer algo que beneficie e privilegie alguns grupos e a maioria da população está sendo jogada para as periferias ou para fora mesmo da cidade. E em Santos, o que a gente, uma das questões do nosso projeto é você utilizar a questão do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade dá diversas ferramentas para que a administração ela possa diminuir esse impacto, né? A questão da especulação imobiliária, porque você tem imóveis, citando o centro aqui, imóveis que estão fechados aí por conta da especulação. Já há aí um ruído de alteração na lei de patrimônio, então a gente já fica imaginando que esses casarões que hoje estão aí fechados, sem nenhuma destinação, talvez amanhã a cidade altere, né, esse projeto e entregue essas áreas para essas empresas, né, essas construtoras que vão simplesmente acabar com parte da história que a gente tem no centro para poder fazer obras que venham a beneficiar quem é de fora, porque a gente sabe que quem está dentro da cidade já não tem mais condições nem mesmo para morar e adquirir um imóvel. Então, utilizar o Estatuto da Cidade quando você fala de IPTU progressivo, né? Então, tem que ser dada a função social, como diz... O que é esse IPTU progressivo para as pessoas IPTU progressivo é você tem um local que não... Você tem um imóvel que ele está fechado e ele não tem a função social que a Constituição diz, né? Que o imóvel deve ser dado à função social. Então a prefeitura ela pode ir elevando o IPTU e obrigando com que o proprietário realmente dê a função social, que ele realmente ou ele construa, se você tiver um terreno largado, ele construa, ou que ele venha reformar e alugar ou vender aquele imóvel. Então, é uma forma com que a prefeitura pressione esses proprietários para que eles não deixem ali o imóvel aguardando tal melhor valor para o mercado para que eles venham a lucrar, né? Tirar essa lógica do lucro. Né? Tem algumas respostas, né, que o poder público tem dado para Santos, que Santos está vivendo um processo de saturação, né, que não tem mais por onde crescer, por isso acaba legitimando essa ideia da verticalização. Né, alguns projetos até do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, acabam não conseguindo ser implantado. Né? Isso é real ou tem um pouco de história por trás disso e falta de boa vontade, né, para mudar essa questão, né, do problema de moradia na cidade? Mas mesmo dentro dessas obras que são feitas, você pode criar mecanismos que façam com que aquela obra ela não tenha um alto valor para venda. Né? E isso a própria prefeitura, ela dentro do plano diretor, né, quando você fala os imóveis aqui eles serão prédios com 2 dormitórios, 1 dormitório sem garagem. Isso a gente já sabe que diminui o valor de venda do imóvel. Mas o que foi feito aqui em Santos é que isso foi liberado. Você tem apartamentos com 4 garagens. E a gente sabe que tudo isso vai levando o valor dos imóveis. E isso é permitido pela prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura ela não tem um compromisso com garantir com que a população tenha condições de adquirir o imóvel e continuar dentro da cidade. Né? A população santista vai diminuindo enquanto a população das cidades ao redor vai aumentando. E isso se dá por quê? Porque a população não tem mais condições de pagar um imóvel que muitas vezes você tem um apartamento de R$1 milhão. Quem tem condições? Né? Apartamentos, eu cheguei a verificar alguns anos atrás um apartamento no bairro do Mapu, que a gente sabe que não é um bairro com tanta estrutura. Na época eu tinha que garantir uma renda mensal de R$8.100. Qual é a família hoje que consegue garantir uma renda para poder entrar no financiamento de R$8.100? Aí, como você falou, a gente não encontra dentro de Santos a condição de você entrar num programa da Minha Casa Minha Vida, porque os valores dos imóveis são muito maiores do que o teto que o programa determina. E a reversão disso é possível? Eu acredito que sim. Justamente quando você enfrenta esses grandes grupos. Né?
Então você tem, se existem áreas que são destinadas para fazer novos empreendimentos, você já dizer que não, será feito desta forma. Então você vai garantir. E isso, o impacto seria a questão do valor do imóvel, quando você fala que vai criar locais sem vagas de garagem. Então você tem lá a questão do valor do imóvel que é diminuído, você tem a questão da mobilidade. E é claro que tudo isso você precisa ir criando outros mecanismos que venham a facilitar a vida da população. Aí você fala no transporte de qualidade, e isso vai melhorando a qualidade de vida da cidade. Acho que você entrou num ponto interessante, né? Que isso aí tem a ver com a questão do direito à cidade, né? Direito à cidade. Eu acho que a Santos está criando um modelo de cidade que não permite esse direito à cidade a toda a sua população, né? E aí vamos entrar na questão da mobilidade urbana, né? Da questão do transporte, né? Alguns candidatos, por exemplo, não quero citar nomes, quando fala em mobilidade urbana, já pensa, a gente vai integrar bilhete único. Como se isso fosse a única alternativa e solução. A gente sabe que é muito mais profundo, né, a questão de organização da cidade. Vocês são a favor do Tarifa Zero, né, do projeto, que a gente sabe que não é para amanhã, mas é um projeto trabalhado. Como é que vocês estão pensando nessa questão do transporte, né, que hoje está na mão de uma empresa, onde as planilhas não são transparentes, a gente não sabe quanto custa, né, e é uma briga quando você entra para fazer uma discussão na Câmara ou pedir levar um ofício na Prefeitura, né? Eles vencem a gente pelo cansaço, porque a gente nunca sabe de fato quanto que a empresa está ganhando, nem diretamente com o subsídio e nem indiretamente. Em Santos é interessante, né? Que agora tem os 25% de PVA, né? Que pode ser destinado. E aí tem a questão da propaganda no ônibus, que a gente nunca sabe de onde que vem tanto dinheiro, mas a gente sabe que a gente paga caro, né? Então aí a questão da mobilidade, tem alguns projetos assim fantásticos, né, em Santos, né? A questão da criação de um estacionamento municipal, né? E você fica imaginando como que os carros vão conseguir chegar até aquele local. Mas aí tem uma coisa que é importante a gente pensar a questão do transporte. Primeira coisa que você tem que fazer é você auditar os contratos. A gente tem um monopólio hoje que a gente sabe que tem muita coisa errada. Então você tem que auditar esses contratos, coisa que ninguém fez até hoje. Você falou das dificuldades de conseguir os números e planilhas. O portal de transparência hoje de Santos, que dizem que ganhou um prêmio como mais eficiente, ele é totalmente ineficaz. Nós entramos com vários pedidos no portal da transparência e várias informações nos foram negadas. E essa é uma das questões que a gente não tem acesso nenhum, as planilhas da Piracicabana. Então, você não consegue saber exatamente qual é o valor repassado pela prefeitura, tanto subsídio quanto a questão da porcentagem do IPVA, você não sabe quanto ela lucra, porque R$ 3,25 é muito dinheiro, né? Alguns podem pensar que não, mas você imagina uma família resolvendo sair porque ela tem direito à cidade, né? Então ela vai sair um final de semana para passear. Dependendo da quantidade de pessoas na família, ela não tem condições de andar pela cidade. Nós somos a favor do Tarifa Zero. Não, porque eu conheço um caso, por exemplo, uma pessoa que é de São Vicente, né? Porque as pessoas que moram em São Vicente acabam vindo trabalhar e estudar em Santos. Acaba sendo uma cidade dormitória, às vezes, São Vicente. E eu conheço algumas pessoas, por exemplo, recentemente eu conheci uma menina que ganhou uma bolsa, né, na Unifesp, estava fazendo Ciências do Mar, e parou de estudar exatamente porque ficou desempregado porque não conseguia acompanhar as aulas, porque é de manhã, às vezes de tarde. Então você estuda na faculdade pública, né, você tem que ter o seu tempo todo disponível. Só que ela tinha que vir de São Vicente para cá e acabou pesando o custo, né, porque ela vem de família, né, com recurso baixo, de periferia, então a gente sabe como é que é. Então, por uma questão do transporte, ela simplesmente desistiu da faculdade, falou, vou tentar... Ficou desempregada, né, e não terminou o curso. Vou tentar o ProUni, alguma coisa assim, mas tentar a faculdade aqui em São Vicente, que só tem uma em São Vicente. Aí eu vejo como é perversa essa relação, né, do direito ao acesso, né, você não tem o acesso de locomoção e ainda perde o direito à educação. E você restringe mesmo, né, aonde a pessoa ela pode estar, né? Você garante que ela vá, porque o transporte hoje ele é pensado para garantir que o trabalhador chegue ao seu local de trabalho, e também não é pensado de dar um
conforto para esse trabalhador chegar no local de trabalho. Mas aí você tem nos horários de pico uma quantidade um pouco maior de ônibus coletivo, né, de transporte coletivo, e mesmo assim não é o suficiente para fazer com que o trabalhador e a trabalhadora chegue confortável no seu local de trabalho. E você verifica que nos finais de semana esse número ele é reduzido, você continua pagando o mesmo valor de tarifa. E por quê? Porque essas pessoas elas não podem estar no final de semana curtindo a sua cidade, desfrutando dos projetos ou de qualquer outro tipo de lazer que a cidade tenha, porque ela precisa somente trabalhar. Mas que nem eu falei, a gente é a favor da tarifa zero. E qual é a intenção? É primeiro conhecer a realidade da cidade e verificar a possibilidade ou não de se aplicar. Não sendo possível aplicar na sua totalidade tarifa zero, a gente verificar a redução do valor da tarifa, a melhoria da frota, a gente falar em interligar os modais. Hoje a gente tem a questão do VLT, que eu costumo dizer que liga nada a lugar nenhum, né? Porque você não tenha os trechos onde a falta de oferta de transporte não vão ser beneficiados com o VLT nem na próxima fase do VLT. Então a gente precisa pensar numa lógica em que a população realmente seja beneficiada, mas não sendo possível implementar a tarifa zero na sua totalidade, pensar na questão de a redução da idade para 60 anos. Santos é a única cidade que a partir somente de 65, a questão do estudante, e reduzir mesmo a tarifa e pensando numa tarifa realmente acessível e um transporte de qualidade. Municipalização e controle social, é importante para vocês isso? Dos projetos que a gente fala dentro do transporte é a possibilidade de você criar uma concorrência pública ali. Você criar uma empresa pública que possa estar concorrendo com outras empresas para poder fazer o transporte. E em algumas cidades isso já existe, né? Você tem são várias empresas, né, que atuam dentro da cidade, e cada trecho ela é por uma empresa, e isso acaba diminuindo. E havendo a possibilidade, a prefeitura ter um desses trechos com a empresa para um desses trechos ser da prefeitura. Mas tudo isso precisa ser muito bem estudado, né? O ideal seria que fosse 100% público, né? Mas não havendo a possibilidade, a gente criar mecanismos que venham a melhorar e acabar com esse monopólio que a gente sabe que é prejudicial. Santos também tem uma questão da saúde, né? Acabar de construir uma UPA, né? E a prefeitura desligou a câmera, vai ter um pequeno corte, mas a nossa voz vai continuar falando. Ah, tá. Vendem a ideia que a UPA salvou, né, todos os problemas, né, de Santos. A gente sabe que ela está sobrecarregada em diversos problemas, né, que inclusive até a mídia local tem, né, reportado isso, e ao mesmo tempo a propaganda que se aparece, né, da prefeitura, que ela está ótima. E aí, até porque também vem pessoas de outra região, mas apesar que o SUS é um sistema universal, né, as pessoas têm que ter o direito. Só que Santos tem essa questão também, muitas vezes ela manda a pessoa voltar para sua casa, né, porque você é de São Vicente, exige documento. Como vocês pretendem trabalhar isso? Primeiro, garantir o atendimento a qualquer cidadão, porque o SUS é isso, né, é universal, né, então você tem que ter direito de estar em qualquer lugar e ser atendido. Só que tem uma coisa além disso. Santos, além de não atender quem é de fora, ele também manda os seus para fora para ser atendido. Citar Caruara, a população dali não tem um hospital e muitos são atendidos em Bertioga. Então a gente tem muito essa ideia de que Santos tem uma demanda imensa de outras cidades, mas nessas regiões mais distantes a gente não tem atendimento para elas. Então a gente também manda os nossos serem atendidos em outras cidades. Então é preciso que a gente garanta a qualidade. O ideal seria que a gente conseguisse ter na região prefeituras, todas as prefeituras que tivessem um projeto coletivo, né? Então a gente saber que tanto Cubatão, São Vicente, Praia Grande, a gente vai ter um projeto onde vai se pensar para o coletivo. Que a gente tem que ter, o que a gente espera é que cada cidade tenha condições de dar o melhor para a sua população. Mas infelizmente a gente sabe que não é a realidade.
né? Mas a gente precisa garantir que a nossa cidade tenha condições de ter um bom atendimento para todos que precisarem, independente de que cidade a pessoa seja e de onde ela venha. A questão da UPA, ela é vergonhosa, né? Você tem lá uma unidade que a gente sabe que tem um número reduzido de profissionais para atendimento, a gente sabe que isso sobrecarrega o profissional que trabalha ali e que não vai ter condições de prestar um bom serviço para quem está ali precisando do atendimento. A gente sabe ali que tem pessoas que ficam de 3 a 5 horas para ser atendidos, muitos desistem e vão embora porque não conseguem atendimento, e a gente já teve casos de pessoas que morreram dentro do banheiro por falta de atendimento. Então são diversas aberrações que ocorrem, mas que infelizmente a gente vê na propaganda do prefeito que está tudo uma maravilha. Realmente Santos é a melhor cidade para se viver. Eu gostaria de morar nessa Santos que ele fala, né? Essa Santos do sonho, porque a minha Santos, a real, ela não tem nada de bonito. Aí ele vem, inaugura o Hospital dos Estivadores sem funcionar, né? Tá lá o prédio vazio, bonito, né? Tá lindo lá o prédio vazio, mas que não funciona, né? E a saúde a gente também tem que pensar numa questão além de você construir hospitais. A gente tem que pensar sobre a saúde básica das pessoas, né? Você criar realmente saúde da família que atenda a totalidade da população, você pensar em ter esses postos de atendimento, né? Que a pessoa consiga encontrar os seus especialistas e tenha esse direito garantido, porque tem pessoas que estão demorando 1 ano para poder ter um oftalmologista marcado, né? Então